A narrativa inicia quando os estudantes populares da escola realizam sua típica passagem pelos corredores, enquanto a fofoca se espalha sobre eles. Susan, a destacada presidente do conselho estudantil e uma certificada estrela chamada Kazuki, seu fiel vice-presidente, tornam-se o foco da atenção. No entanto, nosso protagonista comum, Joe Médio, não se enxerga como parte desse grupo. Ele se considera apenas um estudante do ensino médio comum e facilmente esquecível. Enquanto outros são o centro das atenções, Joe vive uma aventura mundana devolvendo alguns filhotes de pombos ao seu ninho. Apesar de sempre ter esperado por uma vida extraordinária, Joe é surpreendido ao descobrir que é o protagonista desta história. Em um dia chuvoso, sem guarda-chuva, ele quase cede à tentação de pegar emprestado o de outra pessoa, mas decide contra isso para evitar entrar na vida criminosa por apenas $5. Essa escolha se revela estúpida, pois ele acaba esperando por horas. Susan aparece de repente e revela que todos os alunos são obrigados a sair. Joe, esquecível como sempre, decide sair na chuva, mas Susan o impede, preocupada com a imagem negativa que isso traria ao conselho estudantil. Kazuki chega e empresta seu guarda-chuva extra, surpreendendo Joe, que acreditava que Kazuki sequer sabia de sua existência. A história continua com Susan sugerindo que eles voltem para casa juntos, apontando isso como destino. A mente nerd de Joe fica absorta em pensamentos sobre videogames enquanto caminha com duas das crianças mais populares da escola. Em um momento quase estragado ao sugerir que todos na escola ficarão com ciúmes, Joe é salvo pelo fato de que eles não ouvem seu comentário embaraçoso durante o trajeto. Usado comenta a Kazaki que não esperava que ele fosse tão legal, pois só o vê interagindo com a garota popular. Kazaki, por sua vez, fala com outras garotas por compaixão, mas Susan o critica, sugerindo que ele prefere conversar com meninos. Susan, sendo a melhor da turma em todas as disciplinas e habilidosa em esportes, permanece inacessível para nosso protagonista tímido. Usada elogia ainda mais, destacando sua beleza interior e exterior, agindo como se fosse uma espécie de repórter de fofoca, e faz a pergunta tola se eles estão namorando, pois é o assunto da escola. Eles explicam que passam tanto tempo juntos por serem membros do conselho estudantil, esclarecendo a situação. A conversa tediosa continua enquanto discutem sobre seus planos após a formatura, revelando que nenhum deles tem um plano definido ainda. Susan, já no terceiro ano, confessa que ainda não descobriu sua verdadeira paixão e, embora ela alcance qualquer meta que se propõe, sente-se deslocada neste mundo. Usad fica chocado pela disparidade entre eles, desejando que algo mais emocionante acontecesse. A conversa é interrompida quando membros do conselho estudantil ouvem sinos tocando. Um círculo mágico aparece no chão, e Usad se pergunta se é um portal para outro mundo. Sus expressa entusiasmo por encontrar monstros mágicos e heróis, mas antes que a conversa avance, são transportados para outro lugar. Ao acordar, Usad percebe que estão diante de um rei. Os garotos estão cautelosos, mas Susan parece animada. O rei, chamado Lloyd, revela que os trouxe para lá, e Kazaki quer saber imediatamente o motivo. Lloyd evita uma possível briga, explicando que ele é o rei, algo que já era óbvio. As crianças continuam chocadas com a situação, exceto Susan, que está se divertindo bastante. Lloyd revela que foram convocados para se tornarem heróis, realizando os sonhos de Susan. Há 2 anos, o mundo deles foi atacado pelo Rei dos Demônios e seu exército. Embora tenham conseguido expulsá-los, o poder do Lorde Demônio cresceu, levando-os a convocar indivíduos talentosos de outro mundo por meio de um método proibido chamado Invocação de Heróis. Usad tenta lembrar a animada Suzune de que estão tendo uma conversa séria, enquanto Kazuki fica furioso por terem sido convocados sem consentimento. Ele se recusa a ser parte de um Isekai, pois não é o protagonista, exigindo serem enviados de volta para seu mundo. Infelizmente, a invocação do herói só funciona em uma direção, impossibilitando o retorno. Apesar de Kazuki ainda desejar voltar para casa, o rei pede desculpas, explicando que precisam desesperadamente de ajuda. Kazuki é contido após um empurrão dos guardas, que ameaçam virá-lo para o lado inexistente. O rei se curva diante deles, prometendo encontrar um caminho de volta eventualmente, mas implorando por ajuda no momento. Enquanto isso, Suzun deixa de ser fã de ser Isekai, questionando por que o rei os chama de heróis sem conhecê-los. Uma pessoa chamada Veli explica que a invocação do herói seleciona indivíduos talentosos, indicando que os sinos tocaram antes de serem convocados. Isso é uma má notícia para Usad, pois ele foi o único que não ouviu o toque.
Eles são então levados até uma bola de cristal que mede suas habilidades mágicas. Kazuki questiona se Uzada está verdadeiramente confortável com a situação, mas nosso protagonista está tranquilo, pois Vali lhe informou que ele pode ser capaz de usar magia, mesmo sendo um herói. Kazuki sugere que deveriam ficar mais preocupados, mas Uzada, longe de ser um lamentador, destaca que devem seguir o exemplo de Susan, que está superexcitada por ser a primeira a ser testada. A cor do cristal revela a afinidade de Susan com a magia do trovão, deixando-a ainda mais feliz. Agora é a vez de Kazuki, que mal toca no cristal e surpreende a todos quando ele fica branco, indicando a magia de luz. Susan imagina que isso significa que ele pode disparar raios laser ou até mesmo usar espadas feitas de luz. Uzada aponta que Kazuki provavelmente não entende o que está dizendo, mas ela o repreende por sua língua afiada. Susan percebe que gosta da língua afiada de Kazuki, o que arruina a imagem perfeita que Uzada tem de Susan cada vez que ela elogia Kazuki. Veli explica que a magia da luz é rara, sendo eficaz contra demônios por repelir o mal. As expectativas estavam altas com os dois primeiros, e agora é a vez de nosso protagonista, que espera ter pelo menos um pouco de poder para ajudar Suzune e Kazaki. Felicidade toma conta de Uzada quando seu cristal realmente muda de cor, e embora todos achem que é uma cor suave, Veli reage de maneira chocada. Ela o leva com urgência até o rei, explicando que os outros dois têm grandes habilidades, mas há algo mais importante sobre Uzada. O rei faz piada sobre Uzada ter afinidade com magia negra, mas é silenciado quando Veli revela que a bola de cristal ficou verde. Os guardas ficam chocados, e Veli começa a explicar o que isso significa, mas o rei Lloyd a impede, indicando que ele não quer ouvir essas palavras. Uzada começa a se perguntar se sua afinidade mágica é realmente tão ruim, mas o rei rapidamente ordena que ele seja retirado do castelo o mais rápido possível. Diante da possibilidade de Uzada representar um perigo, todos tentam pensar no lugar mais seguro para enviá-lo. Surgem dúvidas sobre a verdadeira ameaça que ele representa. Uzada questiona se há mais alguém com a mesma magia, e, surpreendentemente, há outra pessoa, uma garota cujo nome o rei relutantemente se recusa a mencionar. De forma inesperada, a tal garota, Rose, invade o local, gerando pânico entre todos. Descobrimos que ela é a capitã da equipe de resgate do reino. Rose quer saber se os heróis foram convocados, e o rei esperava que ela tirasse o dia de folga. No entanto, Rose nunca faria tal coisa. Ela questiona se Uzada é um herói, mas o rei Lloyd esclarece que ele é apenas um nerd teletransportado para lá por acidente. Uzada tenta desesperadamente ocultar a verdade, retratando-se como alguém comum. Rose, apesar de parecer irritada, suaviza a situação e se oferece para levar Uzada até os verdadeiros heróis na sala de cristal. Infelizmente, Uzada não percebe o clima e pergunta ao rei sobre o significado de seu cristal verde. Rose, ainda ao alcance da audição, revela que a bola de Uzada é verde, deixando todos apavorados com o que está por vir. Uzada confirma que sua bola é verde, e Rose diz ao rei que ela vai pegar emprestado o garoto. O rei decide agir rapidamente e ordena que Veli se afaste dela. Veli usa alguma forma de magia de bolha para retirá-lo rapidamente do local, mas Rose instantaneamente o alcança. Demonstrando incrível poder, ela destrói a bolha e captura Uzada rapidamente. Todos ficam chocados com a cena. Rose informa ao rei que transformará Uzada em um usuário de magia de cura completo, enquanto Uzada não consegue compreender o que aguarda seu futuro. Rose desmaia, e o rei implora para que ela pare. Ele explica que Uzada foi arrastado para aquilo por acidente, mas suas palavras são ignoradas quando os dois retornam rapidamente ao castelo. Os recém-feitos, mas inúteis, amigos de Uzada permaneceram inertes durante todo o tempo, ficando chocados ao descobrir que Uzada foi levado embora. Benji explica que a vida dele não está prestes a acabar, mas ainda é uma má notícia que ele tenha sido levado para a equipe de resgate, localizada além da cidade do castelo. Usuários de magia de cura são extremamente raros, e a senhora excêntrica que o levou é uma deles. Sua intenção é treinar Uzada como seu subordinado, algo que Susan, por mais que use seu cérebro inútil, não consegue ver como um problema. Felizmente, Vedi esclarece para ela de forma simplificada e revela que os métodos de treinamento de Rose são altamente não convencionais. Rose explica que Uzada só possui potencial para se tornar um usuário de magia de cura, razão pela qual o trouxe para a equipe de resgate. Esta será a nova casa dele, e ela apresenta seus companheiros de equipe. Uzada fica apavorado com esses indivíduos extremos, enquanto Rose diz a eles que cuidarão dele.
Ela pede que sejam gentis, mas esses indivíduos parecem lunáticos, apresentando-se com um medo extremo em todas as situações possíveis. Usar se pergunta se é uma espécie de oferta sendo sacrificado a esses monstros. Rose pede que não assustem Usar, mas ela é a mais assustadora de todos eles. Tenta explicar que estão sendo amigáveis, mas Usar não acha que esses brutamontes compreendem o significado de serem amigáveis. Rose explica que, sejam seus subordinados, eles não são usuários de magia de cura. Na equipe de resgate, há outros 2 usuários de magia de cura, mas geralmente trabalham em outro lugar. Chega a hora de começar a trabalhar, e Rose detalha que aprofundará o conhecimento sobre como usar a magia de cura em seu pequeno cérebro. Usar parece estar permanentemente em estado de descrença, cada fibra de seu ser dizendo-lhe para manter distância dessa pessoa excêntrica. Usar usa sua voz de igreja nas manhãs de domingo para perguntar se poderia aprender com outro professor, mas Rose ignora o nerd e informa que o treinamento começará no dia seguinte. Ela instrui o bruto chamado Tong a permitir que Usar fique em seu quarto e ordena que todos jantem antes de descansar. Os rapazes ficam atônitos com a realidade cruel quando Rose se retira, alertando Usar de que ele está em maus lençóis. Rose será sua mentora e o submeterá a um treinamento intenso. Eles afirmam que enfrentar o inferno pode ser a menor das preocupações dele, e todos riem à custa de nosso não-herói naquela noite. Ficamos curiosos sobre o que o aguarda, mas finalmente Usar demonstra um pouco de otimismo, acreditando que tudo ficará bem. Pode ser um equívoco, pois percebemos que nem mesmo Rose sabe o que acontecerá quando acordarem. Ele explica que esperava que tudo fosse apenas um sonho. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 2. Infelizmente, não é o caso, e ele realmente encontra-se em outro mundo. Suzuna e Kazaki aparecem para visitá-lo ao descobrirem que ele foi sequestrado. Usar tenta tranquilizá-los, mas ele está lidando com o transtorno de estresse pós-traumático do dia anterior e fica profundamente melancólico ao recordar que começará o treinamento infernal hoje. Contudo, ele está decidido a seguir em frente, pois deseja tornar-se útil. Suzuna explica que eles também iniciarão o treinamento, e todos concordam em dar o melhor de si. Embora seja um pouco difícil para eles terem sido jogados nessa situação, rapidamente percebem que Suzuna está se divertindo, independente do fato de ela apenas esperar crescer forte o suficiente para sustentar os dois. Rose, a instrutora, assusta nosso protagonista, mas ela enfatiza que aquilo não é uma prisão e que ele pode encontrar quem quiser, desde que não esteja em treinamento. Ela fornece a ele um diário para registrar suas atividades diárias e seus sentimentos em relação ao regime de treinamento. Após o café da manhã, eles se preparam para o início do treinamento rigoroso. Mesmo quando o treinamento matinal começa, Usar não acha que será tão terrível. Rose apenas orienta-o a sentir humana em seu corpo e pede para ele trabalhar na extração, pois agora precisa aperfeiçoar a detecção. Então, ela o induz à leitura. Usar fica surpreso ao perceber que consegue compreender a linguagem deste mundo, e isso se deve ao fato de que heróis convocados recebem automaticamente uma magia de tradução lançada sobre eles. Rose ilustra o quão próximo o território demoníaco está do reino e explica que é por isso que eles são frequentemente o primeiro alvo dos demônios. O livro que ela oferece contém uma abundância de informações sobre os demônios e outras raças neste mundo, então ela o deixa estudar um pouco no primeiro dia de treinamento, o qual pareceu bastante acessível, dando-lhe confiança de que conseguirá lidar com isso. No entanto, o segundo dia de treinamento é muito mais desafiador do que ele antecipava. Envolve uma quantidade significativa de corrida, fazendo-o questionar se esse é realmente o cerne do treinamento de magia durante o dia. Os três são compelidos a correr até que seus músculos fiquem tão doloridos que não consigam se mover mais. Usar eventualmente desmaia, mas Rose o repreende, questionando o que ele pensa que está fazendo. Ele explica que suas pernas não se movem mais, e ela o surpreende ao curar seus músculos doloridos. Rose mantém a intensidade, chamando-o de lixo, e o instrui a continuar correndo. Ele se choca ao perceber que ela o reanimará sempre que necessário para que ele possa continuar correndo. Usar sabe que não pode expressar o quanto ela parece insana, então planeja escrever isso em seu diário no quarto dia. Ao tentar se manter com os outros membros nos dias subsequentes, Usada acaba ficando para trás por uma volta inteira. Todos criticam sua performance,
mas ele não pode responder, decidindo que terá que registrar suas frustrações em seu diário. Nos dias 5 e 6, o treinamento continua com Rose intensificando as corridas. A raiva de Usad cresce dentro dele, e mais uma vez ele planeja desabafar contra Rose em seu diário. No entanto, no 7º dia, ele fica surpreso ao ver a luz da magia de cura em sua mão. Embora o treinamento seja extremamente desafiador, não a ponto de necessitar de cura, e isso desaparece. Usad exaustivamente correu até sentir que estava à beira da exaustão, e Rose o repreendeu de maneira mais intensa do que o normal. Nesse momento, Usad se questiona se ela descobriu que ele estava zombando dela em seu diário. Ele percebe que ela não pode ler japonês e pondera se ela pode captar, pela expressão em seu rosto, que ele expressa suas opiniões em seu pequeno diário. Rose o impulsiona para o céu, ordenando-lhe que continue correndo, e Usad jurou contra a crueldade dela em seu diário. O 8º dia se desenrola com mais do mesmo, mas no 9º dia, surge a necessidade de Usad se curar. Ele fica surpreso ao constatar que conseguiu curar todo o seu corpo em vez de apenas a parte machucada. Usad percebe que estava equivocado sobre a magia de cura e que realmente a necessita no 10º dia. Ele explica que não se cansa mais, independentemente de como ele se esforce, pois agora pode manifestar magia de cura sob comando. Entretanto, ele começa a se preocupar, questionando se conseguirá ajudar seus amigos nesse ritmo. Contudo, ele reconhece que Rose provavelmente apenas o socaria se ele tentasse expressar essas preocupações para ela. Rose fica chateada de qualquer maneira e lhe impõe mais 30 voltas para correr. Nesse momento, Usad decide em sua mente não chamá-la mais de Miss Rose, pois ela não merece mais do que ser chamada de Rosa. No dia 11, o regime de treinamento ganha uma nova adição, flexões. Usad chega a realizar 800 flexões, e Rose finalmente revela o motivo pelo qual ele está sendo treinado dessa maneira. A intenção é que ele possa fugir rapidamente de seus inimigos durante as batalhas, permitindo-lhe salvar aliados feridos mais rapidamente. No dia 12, Usad correu incansavelmente até o meio-dia e, em seguida, realizou flexões durante a noite. No dia 13, Rose percebe que Usad estava começando a se sentir mais leve, então ela adiciona pesos. No dia 14, o almoço de Usad desaparece, e um dos colegas de treino admite tê-lo comido. Usad perde a calma e finalmente revida. Agora acostumado com os pesos, ele está finalmente começando a se adaptar ao treinamento após uma semana. Os amigos de Usad o visitam e ficam surpresos ao testemunhar a notável transformação que ocorreu nele em tão pouco tempo. Ele está se dedicando intensamente a flexões desafiadoras, enquanto Rose o incentiva a não reclamar, afirmando que é uma tarefa fácil. Usad, surpreendentemente, não reclama e até brinca dizendo que fazer flexões com Rose nas costas é fácil porque ela é tão leve. Rose, em tom de brincadeira, coloca outro peso em suas costas, e Usad está determinado a curar seu corpo para realizar a flexão. Satisfeita com o progresso dele, Rose percebe que ele poderá alcançar um nível mais elevado do que inicialmente pensava. Suzune fica impressionada com os músculos recém-desenvolvidos de Usad, enquanto Kazaki reconhece a brutalidade do treinamento. Um homem chamado Siglas fica furioso com Rose, acreditando que ela está prejudicando Usad. No entanto, Rose explica que ela aborda as coisas de maneira única e o considera seu braço direito, exigindo que ele treine intensamente para estar à altura do desafio. Usad fica surpreso ao descobrir que Rose o quer como seu braço direito, pois ela aprecia sua determinação em nunca desistir e sua capacidade de sobreviver ao treinamento rigoroso. Usad percebe que sua tentativa de ensinar uma lição a Rose saiu pela culatra e ela o instrui a fazer uma pausa. Enquanto seus amigos vão com uma garota chamada Célia para descansar, Siglas discute com Rose sobre reescrever as ordens, mas ela recusa, mencionando que seu olho direito ficará inútil na hora do almoço. Usad descobre que Siglas comanda o exército do reino, sendo o cavaleiro mais forte, e é ele quem ensina os amigos de Usad a lutar com espadas. Usad percebe que Célia é a princesa e se desculpa por seu comportamento casual, enquanto Kazaki se questiona se Usad realmente enfrenta esse tipo de treinamento todos os dias. Como resultado, seu esforço foi aniquilado, mas agora ele é designado para resgatar pessoas no campo de batalha. Ele se questiona se possui a força mental necessária para corresponder ao físico que construiu. Na manhã seguinte, Rose informa a Usad que eles sairão, deixando os outros homens preocupados com a chegada desse dia. Um guarda no portão quase se intimida quando Rose revela seu desejo de mostrar ao seu subordinado o mundo exterior. Ele se apressa para abrir o portão, enquanto Usad pensa sobre como a mera presença dela é suficiente para assustar alguém do lado de fora.
Curioso sobre o destino, Uzad pergunta para onde estão indo, mas Rose o instrui a ficar em silêncio e segui-la. Eventualmente, eles alcançam a floresta conhecida como a Escuridão da Permanência, famosa por estar repleta de monstros. Surpreendentemente, Rose diz a Uzad para não voltar até que tenha caçado um grande grizzly. Uzad acha que houve um mal-entendido, lembrando-a de que os grizzlies azuis só se transformam em Gran Grizzlies após 100 anos de vida. Ele menciona que o livro que leu alertava sobre a extrema periculosidade dos grizzlies azuis. Rose explica que ele deveria ser capaz de derrubar um facilmente, mas Uzad destaca que só correu até agora e não possui habilidades de combate. Rose não oferece qualquer explicação e simplesmente o lança na direção da floresta, enquanto ele começa a cair. Parte 3. Ao cair do céu, Uzad entra em pânico, consciente de que dificilmente sobreviverá. Contudo, no momento crucial, seu corpo começa a emitir uma luz, revelando sua magia de cura. Determinado a sobreviver, ele utiliza sua magia para se preparar para o impacto. A surpreendente sobrevivência o impulsiona a cumprir o desafio imposto por Rose. Embora tentando manter uma atitude positiva, Uzad raciocina que enfrentar um urso de apenas 2 metros de altura não deveria ser tão difícil. Contudo, ao deparar-se com o urso, percebe que a criatura é maior e mais imponente do que imaginava, com garras enormes. Uzad inicialmente confia em sua velocidade, mas logo descobre que o urso é igualmente ágil. Recordando-se de sua sobrevivência no treinamento infernal com Rose, Uzad enfrenta corajosamente o urso. No entanto, ao ser cercado por vários ursos, chama-os de covardes por se unirem contra ele. Ouvindo o som de uma cachoeira próxima, Uzad decide pular nela como uma estratégia de fuga. Os ursos, incapazes de prosseguir, são obrigados a deixar sua presa. Uzad aproveita o momento para se recuperar, lamentando ter apenas um cantil e uma faca consigo. Ele deseja que Rose tivesse fornecido algo mais útil para enfrentar a situação. A ideia de enfrentar o desafio de derrubar um grizzly imponente começa a parecer quase impossível neste ponto. Uzad decide adiar essa tarefa desafiadora para o próximo dia. Grato por ter sobrevivido ao primeiro dia, ele se acomoda para dormir em uma pilha de folhas. No dia seguinte, Uzad inicia sua caçada e percebe a necessidade de aprender mais sobre seu formidável oponente. Seu primeiro passo é descobrir onde o grizzly reside. Ao deparar-se com marcas de arranhões em uma árvore, Uzad se prepara para a iminente luta pela sua vida, atento aos ruídos nos arbustos. No entanto, o farfalhar revela-se apenas um inocente coelhinho, que, surpreendentemente, se assemelha a um monstro ferido. Uzad, agindo como um sussurrador de coelhos, aconselha-o a ser mais cuidadoso. Apesar das tentativas de Uzad de continuar sua caçada, o coelhinho persiste em segui-lo. Uzad tenta explicar que está procurando por um monstro perigoso, sugerindo que o coelho vá embora. Contudo, o persistente coelhinho não se intimida e continua a acompanhá-lo. Uzad, intrigado, começa a considerar a possibilidade de o coelho tentar indicar a localização do grande grizzly. Seguindo o coelhinho, Uzad inadvertidamente adentra os territórios dos ursos, percebendo que são, na verdade, uma família. Ele faz uma pausa para beber água de uma fonte aparentemente suspeita, surpreendendo-se ao notar que o coelhinho ainda está por perto. Uzad, encantado com a fofura dos grizzlies azuis e do seu novo amigo coelhinho, começa a pensar que a vida na floresta é agradável. No entanto, a sensação positiva é rapidamente interrompida quando a água ingerida tem efeitos severos em seu estômago. Sua magia de cura demora a aliviar o desconforto, levando Uzad a suspeitar que a água estava, de alguma forma, envenenada. O dedicado coelhinho companheiro de Uzad indica-lhe um local onde encontra água limpa e refrescante. Contudo, algo parece estar errado com o coelhinho, pois ele demonstra inquietação devido à aproximação de um monstro. Surpreendentemente, o coelhinho não teme o Gran Grizzly, indicando que a nova ameaça que se aproxima é ainda mais perigosa. Um ruído ecoa na escuridão, e Uzad fica atônito quando uma imensa cobra surge diante dele. A visão do monstro, totalmente diferente do que ele havia lido nos livros, o aterroriza. Mesmo sem compreender sua natureza, Uzad percebe a periculosidade da criatura, que emana uma sede de sangue assustadora. Quando a cobra finalmente se afasta, ele sente alívio e decide evitar esse ser a todo custo. Passam-se mais 4 dias, mas Uzad ainda mantém a sensação incômoda de ser observado. Embora continue monitorando os ursos, nada muda em seu comportamento, e ele se sente compelido a derrotar o Gran Grizzly para cumprir sua missão. Decidindo enfrentar a tarefa no dia seguinte, ele é surpreendido pela relutância do coelhinho em deixá-lo partir.
Cedendo ao pedido, Usad concorda em ficar apenas até a chuva cessar, momento em que retomará sua missão, ignorando a resistência do coelho. Ao se preparar para a batalha, Usad fica atordoado ao deparar-se com a trágica cena. Os ursos já foram mortos pela cobra, não para se alimentar, mas por pura diversão. O filhote de urso chora de agonia, revelando a amargura de Usad ao perder e o sentimento de injustiça ao ver sua presa ser tirada. Ele promete vingança, enquanto os amigos de Usad, ao visitá-lo, ficam chocados ao descobrir que ele tem treinado na floresta por 10 dias consecutivos. Eles expressam preocupação pelo tempo prolongado do treinamento, sem perceber que Rose, a tomadora de decisões, está ausente, deixando os outros sem conhecimento do que realmente está acontecendo. Kazaki está genuinamente apreensivo em relação a Usad, enquanto Suzune acredita que ele deve estar bem, pois Rose não o teria enviado sem estar preparado. Suzune confia em Usad e está convencida de que ele retornará à floresta em breve. Nosso protagonista abastece seu corpo com alguns lanches e constrói uma lança. Ele instrui seu coelhinho a levá-lo até a cobra, pedindo-lhe para fugir imediatamente em seguida. A viagem através da floresta com o coelho é longa, e finalmente encontram a cobra. Infelizmente, ela está atacando o filhote, o que deixa Usad chateado, pois havia orientado o filhote a ficar em casa. A cobra é aterradora de se olhar, mas Usad afirma que nada é mais assustador do que Rose. Quando a cobra inicia seu ataque, parece confusa, mas logo se revela astuta. Usad tenta esfaquear o olho da cobra, mas é derrubado e precisa se curar. Usad consegue cegar um lado da cobra e decide atacar por esse ponto. No entanto, a cobra, perigosa e venenosa, morde o braço de Usad, causando-lhe uma dor excruciante. Furioso por ter sido enganado, ele revela que estava segurando sua faca com o braço mordido. Usad cura o braço o suficiente para movê-lo e esfaqueia a cobra de dentro de sua boca. No entanto, ele percebe que foi envenenado, tornando a luta ainda mais desigual. Enfrentando a cobra enorme e venenosa, Usad usa sua habilidade de cura adquirida da água envenenada para tratar o veneno de dentro para fora. Preparando-se para atacar novamente, a cobra ameaça encerrar sua vida com um golpe de cauda. O filhote intervém, proporcionando uma incrível demonstração de trabalho em equipe ao permitir que Usad salte de suas costas para ficar em cima da cobra. Usad, utilizando linguagem forte, consegue desferir um soco incrivelmente poderoso na cobra. Determinado a encerrar a batalha, Usad ataca mais profundamente com sua lança na cabeça da cobra, dando o seu máximo. O ursinho ajuda a segurar a cobra, que é eventualmente derrotada. Usad mal pode acreditar que conseguiram. O urso parece satisfeito e destaca como conseguiram se vingar. Usad expressa o desejo de curar o pequeno Cub, mas está utilizando toda a sua mana para neutralizar o veneno em seu corpo, deixando-o incapaz de se mover, o que é uma notícia desanimadora. Enquanto Usad fica chocado ao ver a cobra se levantar novamente, incapaz de se mover, o filhote tenta ajudá-lo, mas Usad insiste para que ele fuja. Nesse momento crítico, um ogro violento desce do céu e pisa chocantemente na cobra. Sua atitude enfurecida faz com que ele a chame de idiota, e Nade se pergunta como ela sabia que deveria vir ajudá-lo. Rose revela que o coelho chamado Kakuro contou a ela. Kakuro é seu animal de estimação, e ela o instruiu a cuidar de Usad. Usad explica que o coelho apareceu ferido, buscando ajuda, mas Rose enfatiza que ele é um idiota. Kakuro ganhou a confiança de Usad e informou Rose sobre a situação. Rose sempre esteve por perto, pronta para intervir apenas quando necessário, mas nunca imaginou que uma cobra gigante surgiria. Essa cobra foi criada pelo exército do Lorde Demônio, e mesmo as siglas não conseguiram derrotá-la durante a última invasão. Ela nunca pensou que Usad seria capaz de derrotar um grande grizzly. Usad, então, reflete sobre o quão monstruosa ela é. Rose explica que, na verdade, nunca esperou que Usad derrotasse a cobra gigante. O objetivo era proporcionar a ele experiência ao lutar contra algo muito mais forte. As coisas começaram a ficar interessantes com Usad, então ela decidiu deixá-lo continuar para ver o que aconteceria. Usad aponta rapidamente que quase perdeu a vida, e seu fiel companheiro, o filhote, demonstra claramente gostar dele. Usad revela que seus pais não estão mais vivos, deixando-o sozinho. Ele conforta o filhote e Rose percebe que estava certa, Usad é muito parecido com ela. Com raiva, Rose informa ao urso que ele irá com eles, carregando o perdedor que nem sequer conseguiu perder a vida corretamente. Usad se pergunta se o filhote está realmente bem com tudo isso, mas o urso maduro está pronto para partir.
Preparam-se para voltar, e Uzad não consegue deixar de pensar em quão aterrorizante Rose é enquanto ela o carrega no ombro do urso. Rose revela que ouviu o que ele disse sobre ela sendo um ogro e ameaça de forma brincalhona que ele não dormirá essa noite. Ao chegarem em casa, Rose revela que Uzad passou no teste com louvor. Surpreendentemente, agora ele está qualificado para algo. Rose explica que ele está pronto para ficar ao seu lado no campo de batalha, mesmo que ainda não tenha dominado o básico. Uzad definitivamente possui as habilidades necessárias, capacidade de suportar dor, aptidão física e um forte estado mental. Rose destaca que os outros 2 curandeiros nunca alcançaram tal distinção. Ela diz a Uzad que ele deve se orgulhar. Uzad questiona o que ela quis dizer com "eles podem conseguir", e fica chocado ao descobrir que o exército demoníaco atacará em breve em outro lugar. O Lorde Demônio se pergunta sobre os preparativos para a invasão do reino remanescente. Amila, o comandante do Terceiro Exército, relata que suas unidades concluíram os preparativos para a batalha e em breve avançarão. Parte 4. Cuidando dos feridos, ele será integrado à vanguarda. Existem 2 outros curandeiros, mas desempenham funções distintas. Uzad tem certeza de que não possui a habilidade de cura mágica como ela, mas Rose destaca que ainda tem algum tempo. Ela deseja que ele melhore antes e questiona se ele realmente pode fazê-lo antes de enfrentar o Lorde Demônio. Ele explica que designará A para liderar o exército, apesar de o reino remanescente ter escapado anteriormente. Amila jura dar o seu melhor na batalha e é dispensada. O médico demônio zomba dela por estar nervosa diante do Lorde Demônio. Amila o repreende e pede que ele se concentre no trabalho. O médico, Oluk, revela o mais recente protótipo de monstro demoníaco, altamente venenoso e chamado de Demonada Protótipo de Monstros 72. O último protótipo, Balana Uluk, desapareceu após o último ataque ao reino remanescente. Oluk assegura que este novo protótipo é mais forte. Amila espera que seja verdade, considerando ameaças mais problemáticas do que Balanak no reino. Referindo-se a sequestradores e aqueles que, embora no campo de batalha, não lutam, apenas resgatam feridos sem serem percebidos pelo inimigo para minimizar suas próprias baixas. O chefe curandeiro, Rose, corre pela linha de frente, curando as pessoas instantaneamente. Amila está furiosa, pois Rose, sendo uma lutadora de primeira linha, guarda rancor contra o Lorde Demônio. Amila promete eliminá-la, mas Luke aponta que ela não pode participar desta batalha, já que agora é a comandante. Por isso, ela planeja enviar um demônio específico, o Mago Imortal da Escuridão, o Cavaleiro Negro. Em outra cena, Uzad finalmente desfruta do conforto de uma cama, alimentando seu amigo urso com frutas e lanches. O filhote age de forma desajeitada ao pegar uma maçã, e Uzad percebe a presença do... Esse coelho brincou com os sentimentos puros e inocentes dele, fazendo-o inicialmente resistir. Contudo, ao contemplar a fofura do coelho, ele finalmente cede e o alimenta com carinho. Rose chega e se diverte ao descobrir que Uzad apelidou o urso de borrão azul, devido à sua cor. Ela ri da expressão Grizzly enquanto observa o garoto pensando. Acidentalmente, ele suja chonks em sua mão. Rose informa o reino sobre o urso, e eles permitem que o mantenham. Embora Rose permita que ele fique, ela avisa a Borrão que ele precisa conquistar seu lugar. Borrão teme Rose, como todos, e Uzad se pergunta o que ela planeia para ele. Logo depois, descobrimos que Rose projetou um treinamento de simulação para Uzad, onde ele deve considerar o urso como alguém que precisa ser resgatado. Rose o faz começar a correr, mas para Uzad, é praticamente apenas correr com um pouco mais de peso, contanto que ele gerencie sua mana, ficará bem. Rose exige que ele corra mais rápido, pois os feridos não esperarão muito. Tong e outro dos brutamontes aparecem, simulando o campo de batalha conforme instruídos por Rose. Dizem a Uzad para manter o foco, pois outros estão aguardando para emboscá-lo. Uma hora depois, Uzad esquiva-se das águas fétidas do Mead e evita ataques. 3 horas depois, ele pula sobre toras, e 4 horas depois, evita obstáculos. Eventualmente, Uzad começa a se sentir estranho e desmaia. Rose explica que atingiu seu limite de resistência, pois, no campo de batalha, os humanos experimentam exaustão devido ao nervosismo, medo e impaciência. Ele desmaiou mais cedo devido a isso. Para superar, precisa se acostumar, adquirir força mental, e determinação que não vacila diante do medo. Rose o cura, mas o instrui a passar o resto do dia correndo pela cidade do castelo. Uzad fica surpreso por ter mais tarefas, e Rose lembra-o de usar o desfoque enquanto corre.
Todos ficam chocados ao ver um urso azul correndo. No entanto, isso era esperado, dado que, apesar da amigabilidade de Borrão, ele permanece um monstro, e as pessoas parecem notar algo, mantendo uma calma estranha. Borrão oferece uma fruta fresca a usar, mas nosso protagonista percebe que não tem dinheiro. Descobre que a fruta verde se chama PE e questiona o comerciante sobre o porquê de as pessoas ficarem tão calmas quando ele carrega um monstro nas costas. A resposta revela que as pessoas reconhecem Usado como parte da equipe de resgate devido às suas roupas, pois frequentemente veem membros assustadores da equipe. Portanto, já se acostumaram com essa presença. Essa explicação faz sentido agora, uma vez que, se os rostos ameaçadores da equipe de resgate não os assustam, nada mais os assustará. Usado decide visitar seus amigos sem perceber quando um cara tenta chamar sua atenção. Eventualmente, ele percebe e precisa curar o homem, chamado Orga, que revela ser um dos curandeiros da equipe de resgate. Orga fica surpreso ao descobrir que Usado foi convocado com os heróis e explica que está tão ocupado treinando que quase esqueceu do órgão. Ele expressa admiração pelo fato de Usado conseguir acompanhar o treinamento de Rose, algo impossível para ele e sua irmã. Sua irmã, curandeira 5 anos mais jovem, e ele dirige uma clínica na cidade, usando magia de cura para ajudar os cidadãos. Orga desmaia porque é ineficiente em se curar, mas habilidoso em curar os outros. Eles continuam fazendo parte da equipe de resgate, agindo sob as ordens da Capitã Rose quando necessário. Orga compartilha suas preocupações sobre a guerra, explicando que Tong e outros trazem os soldados feridos para a retaguarda, onde ele e sua irmã cuidam deles. Ao saber que Rose quer usar na vanguarda, ele questiona se o protagonista está preparado para isso. Orga explica que os cavaleiros e heróis que lutam na linha de frente enfrentam maior perigo, imediatamente pensando em seus amigos quando ficam feridos. Esses amigos ficam para trás, geralmente apenas aguardando a morte. No entanto, ter uma equipe de resgate proporciona a possibilidade de serem resgatados. O trabalho é perigoso e extenuante, mas Rose não selecionaria alguém em quem não confiasse completamente. Antes de Orga partir, ele pede a Usado para não cultivar muito ódio por Rose. Orga reconhece que ela não é a pessoa mais amável, explicando que ela é mais desajeitada com as pessoas e muitas vezes o surpreende. Mesmo tendo problemas não resolvidos com ela, Orga revela que nunca a odiou. Quando Usado sai, Orga expressa alívio por Rose finalmente ter encontrado alguém. A irmã de Orga, Uru, chega, e ele compartilha com ela sobre a pessoa interessante que conheceu. Eles planejam se encontrar em breve, e Orga está confiante de que Uru vai gostar dele. No castelo, Usado consegue entrar com o desfoque, agradecendo ao guarda que Rose atestou sua confiança. Enquanto passa por pessoas em treinamento, ele encontra Suzune, que está contente em vê-lo, mas questiona a presença da coisa azul em suas costas. Usado compartilha sua aventura na floresta com ela, mas Suzune só está interessada em tocar no urso. Usado a deixa e promete curá-la se ela for mordida. Suzune se considera a heroína de sua pequena história, pensando que os animais deveriam amá-la. No entanto, Borrão, o urso azul, reage de maneira hilariante, dando-lhe um tapa na mão. Usado tenta consolá-la, explicando que Borrão é apenas tímido e tem uma personalidade única. Suzune tenta chamá-lo, educadamente pedindo a Blemblem para serem amigos, mas ele simplesmente come a mão dela. Isso não melhora seu estado de espírito, e ela sugere que talvez Usado tenha uma alma contaminada quando Borrão a liberta, mas Blemblem começa a comer sua mão. Agora, Suzune questiona se Usado também tem uma alma contaminada. Bem, após o breve episódio de comédia, Sus percebe que suas mãos estão machucadas devido ao esforço no treinamento. Usado lembra a Ada a importância de tratar adequadamente os ferimentos para que possam ser curados. Suzune, maravilhada, questiona se Usado realmente veio apenas para verificar seus machucados. Ele revela que veio visitar seus amigos, mas obviamente não era a resposta que ela esperava. Suzune conta a Usado que Kazaki saiu do reino para ganhar experiência lutando contra monstros, e as outras siglas informaram a Kazaki que o Lorde Demônio planeja atacar em breve, trazendo consigo forças mais poderosas desta vez. Siglas apontam que agora tem Usado e Susan, aumentando a moral das tropas, pois são considerados heróis. Embora Siglas esteja confiante na vitória, Kazaki parece ter dúvidas, mas promete fazer o seu melhor. Enquanto se preparam para a batalha, Suzune comenta que conterá o melhor momento de sua vida quando Kazaki voltar. Ela expressa o desejo de que ele se preocupe mais com ela. Usado concorda superficialmente, mas Suzune aponta que ele não parece estar falando sério, e eles riem juntos.
Ao se afastarem, Suzune pondera se Usad percebeu o quão à vontade ficou com ela. Enquanto Usad corre, reflete sobre a preparação para a guerra e deseja poder ajudar seus amigos em seu antigo mundo, admirando aqueles que podem fazer coisas que ele não pode. No entanto, ele se lembra de que não é mais a pessoa fraca de antes. Rose fica feliz com o progresso de Usad no treinamento, mas ele a interrompe para discutir o que ela disse anteriormente. Usad destaca que quase não sobreviveu ao encontro com a cobra monstruosa e ficou apavorado ao ouvir sobre o exército do Lorde Demônio. Embora inicialmente relutante em entrar no campo de batalha, ele percebeu um sentimento mais forte do que o medo, a vontade de lutar para salvar vidas. Jurando salvar quem puder, declara que é parte da equipe de resgate. Rose expressa satisfação, pois é exatamente isso que ela queria ouvir, que estão lá para salvar as pessoas, mesmo arriscando suas vidas para resgatar os feridos e manter vivos aqueles no armazém da morte. Foi o primeiro momento em que Usad realmente se sentiu parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, Rose revela que o rei enviou uma mensagem solicitando que ele saia do castelo para se juntar ao treinamento de Sus. Usad fica surpreso, mas percebemos que Suzune está mais do que preparada. Usad questiona por que precisa se juntar a Suzune e aponta para o próximo desdobramento da história. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!